proposta do nosso curso é nós navegarmos por todos esses itens. Vocês assistiram a aula extra que nós trouxemos lá do módulo Iniciantes, Checagem ao Bureau de Crédito. Então, mesmo que você já seja avançado, seja um analista muito experiente, é importante rever essa aula, porque nós utilizamos alguns conceitos desta aula durante o curso avançado, ok? Então, vamos iniciar o módulo 2, Cadastro Positivo, Score e Faturamento Presumido, iniciando pelo Cadastro Positivo. O que é o cadastro positivo, né? Eu tenho certeza que todos já sabem, mas é bom termos esse alinhamento, porque ainda existe muita confusão a respeito desse assunto. Então, o cadastro positivo, ele é uma base de dados com informações relativas a crédito e obrigações financeiras, quitadas ou em andamento de pessoas físicas e jurídicas. O cadastro positivo, ele reúne histórico de operações de crédito de consumidores e empresas. Ele foi constituído em 2011, teve alguns ajustes na lei complementar em 2019, regulamentado em 2019 por conta de um decreto. Então, hoje ele está valendo a pleno vapor em nosso país. E é muito limitante não se usar informações do cadastro positivo na análise de crédito. O que nós entendemos é que nós, como vimos, né, no módulo anterior, existem hoje no país 5 grandes birôs. 3 deles nasceram e possuem uma base muito relevante de dados negativos. São eles a Boa Vista Serviços, a Serasa e o SPC Brasil. No entanto, hoje nós temos outros 2 birôs que são exclusivos do positivo, a COD e a TransUnion, e todos esses 3, que como eu expliquei no módulo anterior, eles também são gestores do cadastro positivo. Portanto, os 5 são gestores do cadastro positivo. O que a gente identifica é que os 3 que possuem dados negativos, eles claramente vão esticar esta corda das informações negativas o máximo que eles puderem. É um grande diferencial em relação aos 2 novos entrantes nesse mercado, está alinhado com a nossa cultura e existe um banco de dados muito potente. Então, hoje, a minha recomendação é que toda empresa trabalhe com pelo menos 2 birôs. Um, lógico, negativo, a gente ainda tem essa cultura, ainda faz parte, e outro desenvolvido com base no cadastro positivo, ok? Então, o histórico financeiro compartilhado reúne informações sobre pagamentos em dia de contas de luz, água, telefone, empréstimo. Ele cria uma espécie de currículo financeiro positivo, principalmente se a empresa trabalha com pessoa física, classe C, D e E. Informações referentes a questões de pagamento de contas de consumo, como luz, água, telefone e gás, eles são fundamentais para nos ajudar a compreender melhor as demandas de crédito, conhecer esse histórico e até mesmo fazer projeções em termos de renda inferida e tudo mais dessas pessoas físicas. Bom, o cadastro positivo permite melhores condições de crédito, ele aumenta a chance de conseguir crédito com taxa de juros menores, pois ele comprova ali responsabilidade financeira, e ele tem uma participação não obrigatória. As pessoas podem escolher não participar do cadastro positivo, embora isso com a lei de 2019 ele foi invertido. Antes nós tínhamos que autorizar a participação e agora temos que autorizar quando não queremos participar. Quais operações que constam no cadastro positivo? Então, financiamentos, empréstimos, informações de cartão de crédito e serviços continuados, como telefonia, saneamento, energia e gás. E os valores armazenados são, os dados armazenados são valor, quantidade de parcelas, data de vencimento e data de pagamento. Então, acontece que todos os 5 administradores do cadastro positivo recebem a mesma informação e cada um, com a sua metodologia, com o seu know-how, transforma
essas informações em produtos, seja através de notas de crédito, seja através de probabilidade, né, ou de estimativas de faturamento ou de renda. Então, só para que a gente possa ter uma ideia geral sobre o cadastro positivo, e essa informação eu extraí da NBC, e já nós vamos fazer algumas análises sobre as informações que estão disponibilizadas na NBC sobre o cadastro positivo. Então, essa aula pode parecer um pouco teórica, gente, mas ela é fundamental, porque você, que é uma analista de crédito PJ avançado, tem que conhecer exatamente como funciona o cadastro positivo para avaliar se internamente na sua empresa você está utilizando o potencial dessa informação, principalmente se você opera com pequenas e médias empresas. Então, aqui, ó, instituições financeiras focadas em médias e pequenas empresas. 88% dessas instituições financeiras pretende usar o cadastro positivo em suas análises de crédito. Então, nós estamos falando de bancos que são referências quando o assunto é processo de crédito. Então, se você está em algum banco, acredito que já use, mas se você é de outro segmento, utilize essa informação como uma referência. Consultas, empresas não financeiras. Então, 60% das consultas efetuadas ao cadastro positivo de consumidores foram realizadas por empresas não financeiras. Portanto, se você não é do segmento financeiro, portanto, é do não financeiro e não utiliza, veja que você faz parte só dos 40%. A maior parte das empresas já estão utilizando. Bom, só para reforçar, de onde vem esse dado? Vem da NBC, que é a Associação Nacional dos Birôs de Crédito. Então, eles, além de defender as questões do cadastro positivo, proteção de dados, terem uma bandeira de educação financeira, cidadania financeira, consumo consciente, enfim, como está aqui no site, eles têm a regulamentação do setor e, portanto, possuem um relacionamento muito estreito com todos os birôs. Então, essas informações, elas vêm nada mais, nada menos do que da fonte dos birôs de crédito, como eu disse, são os 5 que estão aqui, ó, Equifax Boa Vista, a COD, a Serasa, o SPC Brasil e a Transúnio, ok? Em relação aos consumidores, o fato é que 41% deles tiveram a nota de crédito melhorada em função do cadastro positivo. 33% permaneceram na mesma faixa, 26% tiveram uma queda na nota de crédito. Então, o que significa isso? Que você perde a oportunidade em conceder um melhor crédito para 41%, 33% de fato não seria atingido, mas 26% que pode implicar em risco, você acabou não enxergando essa situação. Em relação às notas de crédito da empresa, 30% tiveram uma melhora, ou seja, você poderia ter otimizado o seu processo de crédito aqui. Para 50%, de fato, não houve alteração e 20% tiveram uma piora na nota, ou seja, você teria mitigado o seu risco. Bom, como eu disse, existem várias maneiras de transformar o cadastro positivo em produtos, seja através do faturamento estimado. Então, alguns birôs, eles mostram qual é a metodologia. Nesse caso, a metodologia utilizada foi que tanto o resultado quanto o cálculo foram feitos por meio de técnicas estatísticas que utilizam informações cadastrais e comportamentais da empresa, ou seja, cadastro positivo. Esse é um dos motivos pelos quais o resultado do faturamento presumido difere tanto de empresa para empresa. COD, por exemplo, se a empresa é de menor porte, ela tem uma metodologia que ela considera parte da movimentação e informações do sócio para inferir o faturamento da empresa. Então, claramente, a gente tem uma diferença entre faturamentos presumidos da COD versus outros birôs que utilizam, em maior parte, informações negativas. Os outros birôs, o que tem acontecido é que eles têm encarecido os produtos
quando esses produtos utilizam features do cadastro positivo. Enquanto que os birôs que trabalham exclusivamente com o positivo, já que eles estão tentando ganhar mercado, essa informação acaba sendo gerada ou proporcionada ou vendida por um custo menor. Daí a importância de você manter um relacionamento com os 5 birôs de crédito. Você precisa conhecer os produtos, os preços, fazer questionamentos, ok? Bom, e falando em produtos, em conhecer produtos, eu vou mostrar para vocês uma consulta isolada, primeiro do SCR, porque o SCR nós temos mais limitações em conseguir consultas, e depois um mesmo cliente com informações positivas da COD, da Serasa, da Boa Vista e do SPC, ok? Então aqui eu tenho os dados do SCR, olha, fonte do Banco Central, recente, 24 de junho aqui de 2024, e através dessa consulta eu consigo enxergar, por exemplo, o total que esse cliente, no caso uma PJ, tem a vencer, 30 milhões de reais contratados no mercado, 1.200.000 que vence nos próximos 14 dias, 1.150.000 que vence em 31,60 e assim sucessivamente, né, até 360 dias e acima de 360 dias. Ele também me mostra se houver valores vencidos. Então, nós já vimos, né, por isso eu pedi para que vocês assistissem a aula dos birôs de crédito, em que eu mencionei informações da Serasa, de restrições no mercado, e como é importante nós conhecermos o relacionamento bancário dos nossos clientes. Entender e acompanhar essas informações pode nos ajudar a antecipar uma RJ, como, por exemplo, se você enxerga aqui uma empresa de grande porte usando um crédito de emergência, por exemplo, ou uma média empresa usando em demasiado cheque especial, que é um crédito emergencial de altíssimo custo. Nós sabemos que é algo que não se sustenta no curto e médio prazo. Nós vamos ver na aula de análise de médias empresas, eu começo a aula com uma informação sobre o aumento de recuperação extrajudicial de médias empresas, e dentre lá os vários motivos, um deles é justamente o aumento da taxa de juros e a falta de crédito bancário. Então, na verdade, a alta taxa de juros eu consigo identificar aqui pelo tipo de operação que essa empresa está contratando, e eu vejo também a dificuldade que eventualmente ela pode ter na renovação de algumas linhas de crédito, se essa empresa já apresenta alguma operação, sinais de valores vencidos. Aqui, por exemplo, eu tenho as modalidades, então eu consigo saber que é empréstimo, olha, empréstimo, crédito rotativo vinculado a cartão de crédito, não é um valor elevado, porque se fosse seria algo mais preocupante. Cheque especial também, 1.012, alguma coisa que provavelmente só virou uma coisa momentânea. Capital de giro com prazo de vencimento, então 8.800.000. Essa é uma operação compatível com o ramo de atividade desta empresa. Financiamento, então aquisição de bens e veículos, que é algo bastante saudável. Financiamento, aquisição de bens, também 1.200.000. Então eu consigo ver a qualidade do endividamento bancário dessa empresa. Olha aqui, ó, financiamento habitacional, então, e cartão de crédito, compras à vista. Então, eu consigo ter esse tipo de informação da empresa, ok? Aqui, por coincidência apenas, o COD havia nos passado uma informação de que essa empresa tem um faturamento entre 80 milhões e 100 milhões ano. Essa é uma informação ano. Então, eu tenho que fazer essas referências, olhar essa informação de faturamento, olhar a informação de banco, olhar o cadastro positivo, tudo isso permite que a sua análise de crédito seja de fato uma análise mais robusta. Então, vamos pegar um primeiro cliente agora da Serasa, também é uma consulta relativamente nova desse ano, ok? Então, ele me traz aqui as informações básicas da Serasa, né, resumo e informação de restrição.
mostra que o CPF e CNPJ estão ativos, menciona que tanto a empresa quanto os sócios administradores participantes têm anotações negativas. E a Serasa, a meu ver, tem um problema muito grande, porque quando tem uma situação de restrição no mercado, ela automaticamente manda esse score de default e faz com que a gente não consiga nem comparar a score e tudo mais. De qualquer maneira, aqui a Serasa ainda informa que é uma empresa com menos de 2 anos de mercado, que tem claramente uma situação comprometedora. Ela também dá uma informação que diz o seguinte, ó, consulte o novo modelo novas empresas e compare com scores similares. Então, isso mostra que nem todo relatório é para todo tipo de empresa que nós temos. Às vezes a gente trabalha com um único relatório, enquanto que o correto seria você ter relatórios para, às vezes, alguns segmentos, obrigatoriamente para portes diferentes. Então, por exemplo, os clientes pequenas e médias empresas usam um tipo de relatório que não é compatível com empresas maiores. E agora a Serasa aqui informando que empresas também com menos de 2 anos têm relatórios distintos. Ele está dizendo que o risco mínimo abaixo de crédito, então não tem como ele pontuar. Aqui mostra as restrições, né? Tem restrições aqui com a TIG, Forte Leve, Ceral, problemas com o Banco da Amazônia, vários protestos, cheques sem fundos, e a Serasa não trouxe praticamente nenhuma informação do cadastro positivo aqui. Agora vamos olhar essa empresa, a mesma empresa, MB Batista Fontes, em outro relatório da Serasa, um relatório avançado. Ela mantém a questão do default, que não tem score. Ela mostra o faturamento presumido, 1.350.000 ano. Então, vamos deixar isso anotado. Serasa, 1.350.000 ano. E ele diz o seguinte, que o resultado é calculado por meio de técnicas estatísticas que utilizam informações cadastrais e comportamentais da empresa, ou seja, o cadastro positivo. Não indica nenhum limite de crédito. Então, vou acelerar aqui. Traz a questão das consultas, financiamento. Aí, o forte da Serasa, que é a restrição. Foi aquilo que eu falei para vocês. Os birôs negativos, eles vão continuar esticando esta corda, reforçando as informações negativas, porque isso é o principal, é o core deles, onde eles navegam muito bem. Bom, aqui eu tenho, então, o mesmo relatório do SPC Brasil. Então, traz aqui as várias restrições, não vou focar muito nelas, eu quero buscar informações positivas. Olha, aqui começamos. Resultado SPC mais positivo básico. Então, dessa forma que você vai enxergar. Bom, então eu tenho aqui, ó, índice de pontualidade de pagamento. Então, ele diz o seguinte, empréstimo, financiamento, cartão de crédito, conta de consumo, consórcio e outros. Então, esses daqui são dados extraídos do cadastro positivo, né? Alguns deles, cartão de crédito, financiamento e empréstimo, a gente consegue ver lá no SCR também. Mas aqui ele trouxe uma outra forma, que é, por exemplo, a distribuição. Então, ele falou que o financiamento está em dia, não tem empréstimos aqui, tem alguma coisa que ele pagou entre 30 e 90 e 11% acima de 90 dias. Achei estranho essa distribuição de 11,11, mas enfim, é o que está aqui. Aqui o cartão de crédito, ele paga em dia, com pouco atraso, chegou a pagar aqui, mas está mais em dia. Contas de consumo, pequeno atraso. Poxa, isso é uma coisa preocupante no sentido de que uma conta de consumo, geralmente, ela não tem um valor muito elevado para a empresa. Claro, a não ser que seja uma indústria, mesmo assim, o gasto da conta não é algo tão relevante para a empresa pagar em atraso. Então, era algo que acenderia as minhas luzinhas. Ele traz aqui um score, no caso, ela é um score F, que mostra um alto risco de crédito, né, compatível ali até com o que a Serasa falou. N restrições. Esse relatório da SPC eu acho tão cansativo, porque ele traz todas as restrições e protestos, ficam ficam longos. Como eu mencionei lá na aula de birô, então, de novo, quem não assistiu para assistir, a Serasa tem uma parceria com a SPC Brasil, e dependendo do relatório, no SPC Brasil você consegue ver informações da Serasa e vice-versa.
Então, aqui todos os duplicados abertos, todos os protestos abertos e voilá. Nesse caso, deixa eu só anotar aqui qual foi o faturamento presumido, mas eu acho que ele nem mostra nesse relatório. Exato, não tem faturamento presumido. Então, o faturamento presumido é uma feature que os birôs têm uma dificuldade ali de disponibilizá-la num modelo mais padronizado, tem que pagar o valor adicional. Bom, vamos ver aqui outro relatório do SPC, uma SPC Max, que ele mostra bem os tipos de ocorrência, mostra registro de inadimplência e não vai mostrar as informações do cadastro positivo. Então, é importante você avaliar se o seu produto tem ou não tem cadastro positivo. E, por fim, a COD. Nós temos aqui o COD, ele vai mostrar aqui empresa desde 2013. Bom, voltando aqui para a COD, ela me traz... Eu gosto dessa organização, desse layout da COD. Então, a empresa que tem um score de PJ de 662. Veja, esse score ele não é impactado pelos dados do negativo, porque a COD enxerga apenas dados do cadastro positivo. E aí você pode me dizer, Mary, mas isso não é confiável. Gente, não é uma questão de confiar ou não confiar, é uma questão de se entender o produto. Ele é uma informação complementar. Então, vamos analisar aqui. Primeiro, ele diz o seguinte, eu tenho um risco de crédito médio. Isso significa que o risco de não pagamento dos compromissos financeiros é estatisticamente médio. O que quer dizer que, muito provavelmente, a COD já tem indícios de atrasos e, por essa razão, ela classificou como média a probabilidade da empresa não pagar seus compromissos financeiros. Bom, agora com relação ao faturamento presumido, a COD informa um faturamento entre 1 milhão e 1,5 milhão, o que dá uma média de 1.250.000, bem próximo à informação que a Serasa apontou no relatório com dados do cadastro positivo, que era de 1.350.000. Ou seja, os dois birôs que utilizaram informação do cadastro positivo direcionaram o faturamento presumido ali numa diferença pequena, ou seja, num valor bem próximo entre 1.250.000 e 1.350.000. Com relação aqui, pontualidade de pagamento, ele diz que tem risco médio. Por que risco médio? Ela apresenta o volume médio de compromissos financeiros pagos em dia. Esse é um lado que eu também não curto muito da COD, né? Porque ele não é tão... Ele tem alto, médio e baixo. Então, ele vai dizer se o volume da empresa, se ela apresenta um alto volume de pagamentos em dia. Então, eu estou imaginando que a maior parte realmente é paga em dia, um médio volume de compromissos financeiros pago em dia, o que quer dizer que uma parte não é paga, e um baixo volume de compromissos financeiros pagos em dia, o que quer dizer que a maior parte não é paga em dia. Tempo de atraso tem um risco médio, então a empresa apresenta dívidas vencidas e não pagas com tempo médio de atraso. Então, tá vendo? Quando a gente junta os três indicadores, a gente enxerga isso. Então, às vezes, uma dívida vencida, não necessariamente ela virou uma restrição. Embora nós a gente conhece, né, a régua de cobrança dos bancos, os bancos não são muito benevolentes com atrasos. Atrasou ali 10 dias, você já corre o risco de ter sido negativado. De qualquer maneira, a COD faz esse apanhado, busca essas informações e traduz desta forma aqui. Em relação ao endividamento, uma quantidade de contratos risco médio, então ela apresenta uma quantidade média de contratos em aberto. Uso de cheque especial, então a empresa utilizou um valor baixo de crédito emergencial. Poxa, ainda ela atrasou aqui, talvez ela não tenha a linha de crédito ou ela ainda consegue administrar e prefere não usar por conta do custo desse tipo de empréstimo. Ela diz o seguinte, que a empresa utilizou crédito de produtos de crédito com risco médio, então, o que provavelmente ainda não é o cheque especial, e quantidade de novas contratações, a empresa contratou uma quantidade média de produtos de crédito nos últimos 12 meses. Então, a empresa contratou operações, né, nos últimos meses, não usou o cheque especial, que é um ponto positivo, mas tem uma tendência de atraso. Quando a gente olha
as informações do cadastro negativo, em que essa empresa tem várias restrições, nós conseguimos ver que ela está tentando manter o seu relacionamento bancário e, de fato, as tendências de atraso apontadas aqui fazem sentido quando a gente olha a situação que esta empresa tem no cadastro normal, né, no negativo, por conta das restrições que já estão presentes. Vejam, a maior parte das empresas do Brasil, ela depende de capital de giro, de dinheiro do banco, né, de linha de crédito. Então, muitas vezes ela tem que manter o máximo de pontualidade possível, um atraso mínimo nesse relacionamento bancário, para que ela não perca essas linhas de crédito e aí sim isso não se transforme num problema muito maior, porque quando o banco corta uma linha de crédito, uma pequena e média empresa, ocorre um efeito dominó de não pagamento das outras obrigações. Nós vimos cerca de 30% das negativações são feitas por bancos ou serviços financeiros. Portanto, entender o relacionamento financeiro do cliente, ele é fundamental no processo de análise de crédito. E isso tornou-se possível por conta do cadastro positivo. Então, aqui eu tenho uma informação que ela é uma informação relevante, eu não posso ignorar. Claro que o ideal seria realizar um backtest com a COD, pedir para a COD pontuar desta maneira uma base de clientes bons e ruins, para que você possa realmente entender, olha, todas as vezes ou na maior parte das vezes que nós recebemos a informação de risco médio, isso se transformou num BO em X tempo. Esse tipo de análise que a gente deve fazer, como eu vou mostrar para vocês na próxima aula com relação ao faturamento presumido, é esse tipo de análise que nós precisamos fazer para entender o peso correto de cada uma das informações que a gente captura do Birô, ok? Por fim, ainda falta o relatório da Boa Vista. Então, eu tenho aqui a empresa. Ele me mostra de imediato que esse consumidor é participante do cadastro positivo. Então, isso também é um outro ponto, né? Nós vimos que é possível ao consumidor falar que ele não quer. Então, essa é uma informação importante, porque o cadastro positivo ele veio para agregar valor. Toda vez que uma pessoa pede para que ela não seja aberta, que os dados dela não sejam enviados, a gente tem duas situações. Uma muito, muito, muito extrema, que são pessoas com muitos recursos, que talvez não querem esse nível de exposição, mas a maior parte são pessoas que realmente não querem ter que seus dados, que não são tão positivos assim, sejam compartilhados. Bom, tem aqui o score 518, então ele diz que cada 100 empresas classificadas, é provável que 25 apresentem débitos no mercado nos próximos 12 meses. Nós vamos ver lá na frente, na aula de score, que todo score ele tem uma previsibilidade, ele foi feito com o objetivo de dar uma resposta num prazo X. Então, essa é uma informação importante de se avaliar. Aqui, ele vai me mostrar, então, o pagamento pontual até 5 dias, então ele está mostrando 51 pagamentos aqui, 51 de pontuação, então ele está dizendo o seguinte, em março houve 14 pagamentos pontuais, abril 14, maio 13, olha, teve 40, 43, não sei o que aconteceu, né, que acabou reduzindo aqui o valor considerável. Pagamento em atraso, pontuação aqui 32, eu não sei dizer exatamente o que significa essa pontuação, tá bom? Olhando agora eu fiquei um pouco de dúvida. Então, é sempre importante, se você usa, por exemplo, esse relatório da Boa Vista, de perguntar para eles, escuta, isso aqui é um percentual, é uma quantidade de pagamentos ou de credores, tá bom? Então, eu estou imaginando que eu tenho 56 informações, aqui eu tive 39, e ele tem uma pontuação de 32, não sei dizer exatamente o que significa essa pontuação. Eu já tentei ver se fecha 100%, não fecha, então, de verdade, eu não sei dizer aqui qual é a situação. Mas o que ele está dizendo é o seguinte, eu tenho informações de 6 a 15 dias, então, isso é possível porque eles recebem a informação das fontes que passa a data de vencimento e a data de pagamento. Então, se eu tenho todos os dias, hoje é dia 7
de julho, eu consigo entender que tudo que está com data de vencimento pós 7 de julho ainda está a vencer, tudo que está inferior a 7 de julho está vencido e consigo então distribuir todos os pagamentos que eu recebi a partir com esses buckets, né? Posso perfeitamente, cada bureau faz o seu, mas a gente consegue entender essa distribuição de 6 a 15, então desnecessário dizer que pagou com um dia de atraso, 2, 3 dias. Então, com 6 dias já se caracteriza um atraso, então, por isso eu acredito esses buckets aqui. 16 a 30 dias, 31 a 60, mais de 60 dias. Então, vejam que essas informações bate lá com a informação da COD, que ela disse que a empresa paga pagamentos médios, né, em atraso, então realmente ele paga alguma outra coisa mais próxima, atrasa outras questões, muito provavelmente esses 60 dias aqui não é banco, porque os bancos, como eu disse, não são tão benevolentes aqui, talvez os bancos estejam mais nas primeiras faixas. E atraso médio de dias. Aqui a questão de compromissos, quantidade de compromissos apontados, crédito obtido, aqui sim, operações de banco, então olha só, crédito obtido, todas essas operações, um pouco em linha com o que o COD mencionou. Comprometimento futuro, então ele tem operações de crédito aqui que vence no curto prazo. Demais informações, tempo de relacionamento, essa era uma informação muito, muito, muito saudável, que não está sendo alimentada aqui ainda, mas eu acredito que com o tempo, cada vez mais os produtos cadastro positivo, eles vão se tornar ainda mais robustos e vai nos permitir realizar, enxergar nessa informação, pois seria muito útil aqui, que era algo que nós fazíamos quando fazíamos ligações. Então, a gente pergunta, desde quando ele tem relacionamento? Qual é o valor? Então, isso... talvez eu não tenha qual é o valor, mas eu poderia ter faixas de valores, faixas de limite, se existe ou se não existe limite, se compra ou não compra a prazo. Mas eles estão melhorando, né? Vejam a criatividade, né? Cada bureau tem um formato completamente diferente um do outro. Definitivamente eles não copiam informações um do outro. Painel de controle, aqui já vai entrar na informação negativa. Veja que nesse relatório também não veio informação de faturamento presumido, porque, como eu disse, é uma feature que é comprada, paga à parte, tá bom? Vejam que não é ainda uma situação em que a gente tem todas as informações abertas do cadastro positivo. Isso não vai acontecer. Não é dessa forma que ele foi desenhado. Ele foi desenhado justamente para que esses dados fossem tratados pelos bureaus e transformados em produtos que possam permitir que nós tenhamos esta visão não só de negativo, quanto do positivo. Para essa aula não ficar muito longa, eu vou encerrar por aqui e na próxima aula eu trago algumas informações do cadastro positivo, do site da NBC e também da Serasa, ok? Vejo vocês na próxima aula.